Isso é triste. Até porque pode ser verdade, esse sentimento. Ou seja, a novela tem que ter muita fantasia, mas dentro de limites. Não pode ser uma ficção científica. E dizer que todos podem ser cultos, no caso do Brasil, com a educação degradada como nós temos, isso vai parecer maluquice. Isso vai parecer demagogia. Dizer que uma pessoa pobre é capaz de comprar um automóvel bonito não parece demagogia no Brasil. Mas dizer que uma pessoa pobre que não estudou vai ser culta, no Brasil parece demagogia. E aí não se faz o incentivo. E aí a gente cria um círculo vicioso da tragédia educacional brasileira. Que ontem, já que eu falei de um jornal, o programa Fantástico da Globo mostrou que a pessoa ao meu lado que estava assistindo chegou a sentir-se chorando. Um programa do Fantástico que mostrava a falta de professores de ciências nas escolas brasileiras. E não foi um programa orientado para prejudicar nenhum governador. Saiu de estado em estado e não encontrou nenhuma situação satisfatória. Jovens que no final do ano não tinham tido uma única aula de química no 2º grau, no ensino médio. Jovens que não tinham tido aula de física. Jovens cujo professor de física chegou na última semana do semestre e aparece ele dizendo: eu vou tentar recuperar nessa semana o que vocês não tiveram ao longo de todo o semestre. Esse é um país em risco. Esse é um país em risco. O futuro está arriscado, porque o futuro é feito pela educação, que leva a ciência e a tecnologia. Seu Dom Mosarildo, o senhor é um daqui que defende muito a ideia de soberania. Pois eu lhe digo, se algum país estrangeiro quisesse invadir o Brasil, quisesse ameaçar o Brasil, ele faria o que o Brasil está fazendo com o Brasil, não dava educação à população. Antigamente, para você fazer um país inseguro, você destruía as estradas. Hoje você destrói as escolas e nós não estamos precisando que ninguém venha destruir, nós estamos destruindo nossas escolas. Antigamente se bombardeava as hidrelétricas, agora se bombardeia as escolas. É aí que está o futuro. Eu assisti aqui um pronunciamento do ministro da Defesa, em que ele mostrava todo o cenário de pontos vulneráveis brasileiros que tinham que ser protegidos e que eles estavam protegendo. Brasília como capital, as hidrelétricas, os aeroportos. E eu disse: ministro, o senhor não está colocando nenhuma universidade como um centro a ser protegido em caso de uma guerra? E não estava. E deu uma desculpa lá e depois eu vi que já mudaram rapidamente em algumas semanas. Eu garanto que no quadro de defesa, da estratégia de defesa dos Estados Unidos, entra Harvard, entra o MIT, entra Yale, entra a Universidade da Califórnia, entre os centros de pesquisa das instituições privadas, porque é ali que se gera a defesa de um país. No Brasil não entra. No Brasil, mais que a gente se preocupa com as hidrelétricas, com os aeroportos, que são necessários sim de preocupação, mas não são suficientes para a proteção. Nós somos um país vulnerável, somos um país em risco. E esse título, senador, não é criação minha. A ideia de país em risco eu tirei de um documento feito durante o governo Clinton nos Estados Unidos sobre a situação da educação americana no final dos anos 80, em que depois de estudar toda a situação, e olhe que os Estados Unidos está muitos séculos na frente da gente em educação, mesmo assim, o documento final chama-se Uma Nação em Risco. Uma nação em risco. E estão dando uma virada. E o presidente Obama está dando uma virada. O Brasil, que nem se compara com o que é a educação norte-americana, não se dá conta do risco. Eu garanto, como depois do programa do Fantástico de ontem, o presidente Lula não convocou uma reunião de emergência com ministros para discutir o que é que está acontecendo no ensino médio brasileiro. Eu garanto como não convocou. Se ele convocasse, já era um gesto, como são gestos o que a gente poderia fazer pelas novelas. As novelas formam a cultura brasileira. Nós pensamos conforme as novelas.